Gente, eu vou só fazer uma apresentação geral do Visionários da Quebrada, de como nasceu esse projeto, para a gente depois poder falar de coisas mais interessantes. Bom, o Visionários da Quebrada ele nasce a partir, como acho que a maioria dos projetos e dos coletivos das periferias, né, a partir de uma necessidade real, a partir da falta, a partir das dores, de todas as humilhações, né, e como a única forma desses corpos poderem se expressar é buscando alternativas, né? Então acho que a gente nasce empreendedor quando a gente nasce em espaços onde o coletivo ele é a grande força, né? Então a gente começou esse processo num processo realmente de investigação de si mesmo. Então eu acho que é um resultado dessa busca por se compreender a partir do não lugar, né? De não se ver, de não se sentir representado, e mais do que uma representatividade no sentido midiática, né? Mas uma representatividade no sentido de existência, né? Como que eu me via existindo nesses lugares onde eu frequentava, onde eu estava sempre buscando ser algo e quando eu nunca era suficiente. Né? Eu nunca tinha um curso, eu nunca tinha uma formação, eu nunca tinha o conhecimento suficiente para ocupar alguns espaços. E, nesse processo de embranquecimento que a gente vai sofrendo, nesse processo de desenvolvimento e na busca dessa ascensão social, a gente vai deixando para trás todas as nossas raízes. Tudo aquilo que poderia nos potencializar, aquilo não tem valor. Então, a gente aprende a desvalorizar a nossa cultura, seja ela uma cultura periférica, nordestina, negra, e tudo que compõe os nossos territórios populares. E, nesse sentido, eu fui me afastando e, de repente, eu me vi no centro, em Pinheiros, morando naquele espaço, com, teoricamente, algum sucesso, sendo contratada por grandes empresas, trabalhando, mas ainda num processo de silenciamento, né? Um lugar onde eu estava para servir, eu não era. Né? Então, eu só funcionava se eu estivesse ali para produzir, um corpo que só produz. E nesse processo, obviamente, a gente adoece, e eu adoeci, e fui em busca de entender, de fato, o que tinha ficado para trás nesse processo de ascensão. E foi encontrando com estas pessoas que eu encontrei, nestas histórias, uma força para me reconstruir e entender o meu lugar, né, nessa sociedade, entendendo como eu gostaria de me posicionar, me redescobrindo negra, me redescobrindo mulher, e todos esses lugares que são de muita dor, mas também são de muita potência quando a gente consegue transformá-lo. E, então, isso é um resultado de um processo de que essa equipe, esse grupo foi chegando a partir também de se encontrar em diversas situações de não lugar. Então, a gente construiu ali um espaço que eu acho que a gente pode chamar que foi um processo cartográfico, né? Então, era a partir das nossas intuições, o ser integralmente produzindo. Não existia, eu sou a diretora, eu sou a produtora. Não, o que a gente quer experimentar? O que esses corpos estão trazendo, que são possibilidades de criação, e a gente compartilhou todo este processo de criação, que foi colaborativo, que foi de cooperação, que foi de construção coletiva. E eu acho que o grande resultado desse filme, que eu acho que a grande potência é a gente saber que hoje eu estou aqui, podendo ser ouvida e podendo dar voz para tantas outras vozes que a gente sabe que não costumam estar nesses espaços. E, então, para mim, eu acho que o grande resultado desse projeto tem a ver com esse momento. E, então, é um pouco disso. A gente participou de diversos processos de captação, que foram todos na contramão de uma capitalização comum. Então, a gente contou com mais de 540 pessoas que apoiaram o nosso financiamento coletivo. Então, a gente teve toda uma mobilização e engajamento de muitas pessoas, inclusive pessoas pobres que doaram dinheiro para que esse filme saísse, comunidades que apoiaram, que se articularam, diversos coletivos de comunicação que iam divulgando. Então, a gente conseguiu mobilizar muita gente em torno. Então, é uma realização realmente de muitas pessoas com muita vontade de que esse filme estivesse no mundo. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Muito bem. É sobre isso. Bom, quero apresentar a nossa mesa. Temos aqui Tony Marlon, do Historiorama, do Campo Limpo e de várias outras frentes, um visionário que vem para compartilhar aí um pouco também.
Guilherme Petro, do Prato Firmeza, um guia gastronômico das Quebradas. Ele é lá de Vargem Grande, extremo Zona Sul. Temos o professor Sérgio Byron, Rodrigue do A mais séria. do coletivo Arochianos, Rose Modesto, de São Mateus, uma grande lutadora pela educação, pelos direitos da criança e do adolescente, e a grande professora Zilda. Então, gente, a fala é de vocês, que a gente tem muitas vozes aqui. Vamos, por favor, tomar cuidado com os nossos tempos, para que todos possam falar. Então, eu gostaria de pedir para cada um individualmente trazer de forma sucinta, para que a gente possa todos falar e a gente não monopolizar a fala. Obrigada. Zilda. Ah, não, a bicha é sempre a primeira, não vou. Não tem ninguém que começa? Minha alma está chegando ainda. Chegou agora, vai. Então, eu vou fazer uma fala para ajudar vocês e para também dizer um pouco como estamos aqui, não é? Nós estamos no auditório do Departamento de História e, portanto, nós estamos aqui numa tarefa, que não é uma tarefa simples e que não é uma tarefa que se resolve sempre cotidianamente, não é? Temos um Departamento de História que foi formado pelos franceses. Nossos primeiros professores são da elite brasileira, ou latifundistas, ou tradicionais famílias poderosas, não é? E tem um movimento que foi se fazendo ao longo da década de 70 e 80, onde uma outra base da população chegou por aqui, né? Eu venho desse lugar da pobreza, desse lugar do operariado, desse lugar da deficiência física. Então, há sempre uma nova forma de se apresentar e se pôr, e há também, nesse sentido, um compromisso, né? Um compromisso. E o grande compromisso que frequentou toda a minha presença aqui neste departamento e que prossegue na minha vida ainda, não é? É o compromisso de expandir como a sociedade brasileira se põe em disputa pelos espaços, se põe em disputa pela história, se põe em disputa por ser presente, porque é presente, naquilo que é a representação que se faz das pessoas neste lugar. Então, a presença de cada um aqui é uma estratégia absolutamente fundamental, né? Então, nós temos uma grande população de estudantes que vêm das várias periferias, que se põem em disputa, que se põem para desenvolver seus processos de conhecimento. E acho que falta aqui também um compromisso, por isso vocês aqui são de uma importância enorme, é de nós trazermos para cá, como campo de documentos, né, de realidades, aquilo que se faz nas periferias. Essa é uma carência forte ainda, né? Porque é claro que a academia adora falar das elites, a pós-graduação circula nos altos, vai para o exterior, todo mundo quer ir para o exterior, quer fazer seus encontros fora da nossa realidade, e nós aqui somos do Diversitas, né, que estabelecemos o nosso lugar de discussão da diversidade como um lugar central. Fundamos aqui, estamos na Casa de Cultura Japonesa, e que está conosco nesse tempo todo, porque foi o lugar que nós conseguimos para poder sobreviver. E nós, nesse momento presente, também saímos daqui com o nosso programa de pós-graduação para ocupar o lugar da cidade, onde estamos junto com a Florescer, no meio do fluxo, e junto com o Teatro Faroeste. Então, aqui congregam-se pessoas que precisam, né, da presença dos realizadores, não só de filmes, mas do cotidiano da vida, né? E que tragam as suas contribuições para forçar essa Faculdade de Filosofia e essa Universidade de São Paulo a jogar força, né, e colaboração nestes lugares da vida real, da vida efetiva, daquilo que é a nossa luta pela transformação do Brasil, num momento tão complicado como estamos, né, onde temos uma figura popular maravilhosa na prisão sem provas, não é? E
simultaneamente, a libertação de bandidos que estavam lá no mesmo lugar, sem provas, pela nossa horrível, né, Carmen Lúcia, a magna patológica, não é? Que se comove nada com a vida das pessoas. Então, é uma luta que não acaba, é uma luta que nós temos que fazer a cada dia, contra as instituições violentas, contra a opressão, contra a ignorância, contra o não reconhecimento daquilo, tudo que se faz para sobreviver nesse país. Por isso, a presença de vocês aqui é um presente, né? É um presente, é um compromisso nosso com essa relação, e é um acolhimento de tudo que vocês fizerem, tudo que vocês puderem, porque nós temos que mapear todas essas realidades para que os nossos estudantes possam reconhecê-las e vê-las de uma maneira como vocês mostraram hoje, não assim, agora nós cuidamos da aceitação das mulheres gordas. Mentira. Agora os homossexuais têm um certo lugar. Mentira. As crianças estão protegidas, não é verdade, né? Então, são compromissos de honra que nós temos que fazer. Sérgio e eu insistimos muito nessa coisa, e vários outros colegas, Marcelo, que está aí, vários outros colegas que também estão nessa luta conosco. Por isso, a palavra é de vocês e o nosso agradecimento por tanto de conhecimento que vocês trouxeram hoje para a gente, de uma maneira tão lúdica, tão bem constituída e tão moderna, né? No cine documentário maravilhoso. Quero dizer a vocês que nós estamos montando um projeto, já estamos no caminho de um projeto, de fazer uma história do cine documentário. Fizemos esses dias já a Silvio Tendler, e eu quero fazer a parte dos novos cineastas que estão fotografando e filmando a periferia. Então, o primeiro meu vai ser com vocês. Receba! É isso? Acho que estou mesmo. Ó. Você está pertinho do nosso microfone. Arrasou. Bom, boa noite. Eu normalmente não sou muito rápida, então, dessa vez, eu vou ser bem rapidinha mesmo para ouvir depois vocês, e se tiver alguma questão para a gente, sei lá, poder trocar um pouco, né? Eu sou de São Mateus, do Iguatemi, né, Jardim Iguatemi, lá da região de São Mateus. Venho de um serviço chamado CPA, que é o Centro de Profissionalização de Adolescentes. Estava coordenadora desse espaço quando gravamos o documentário. Hoje não estou mais nesse serviço. Hoje eu sou ex-conselheira tutelar da região de São Mateus e também ex-conselheira municipal dos direitos da criança e do adolescente. Então, hoje, não estou mais na ONG, mas estou diretora da APCT, que é a Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, e também em alguns projetos lá no nosso território, lá em São Mateus, né? Estamos com um projeto na comunidade, a expectativa é uma cooperativa com os catadores, e estamos aí o tempo todo olhando onde a gente efetivamente consegue contribuir. Enquanto eu assistia o documentário, viu, Caio? Enquanto eu assistia o documentário, eu ficava pensando por que eu tenho tanto prazer em assistir o documentário todas as vezes. E todas as vezes em que eu sou convidada, é uma coisa impressionante. Eu sou aquela que senta e assiste o documentário. Chego primeiro, sento e vou até o final. Essa deve ser a 8ª vez que eu assisto documentário. Mas hoje eu consegui entender um pouco por que eu preciso assistir o documentário o tempo todo. Apesar de sermos da periferia, de vivermos na nossa pele tudo que é mazela que a sociedade impõe, e a gente vive de verdade, viu, gente? Isso é muito real. O que vocês viram lá, pelo menos nas minhas cenas, é a minha casa, é a casa da minha mãe, é onde eu moro, né? É a dificuldade real. Mas, mesmo vivendo essa dificuldade que é tão real, acho que a gente se acomoda, às vezes, sabe? A gente gosta de ficar, às vezes, ali no nosso cantinho. Então, eu preciso vir aqui, eu preciso assistir o documentário, Rodrigo, porque eu preciso ouvir as tuas falas. E, cada vez que eu ouço as tuas falas, eu já falei isso em outros momentos, eu falo, caramba, não dá para parar.
Não dá para parar. Tem muita gente sentindo muita dor aí fora. Então, se hoje dentro da minha casa está confortável, está gostosinho, não dá para eu achar gostosinho. Eu tenho que sair porque o Rodrigo está gritando o que ele está passando. E ele faz isso de uma forma que é fantástica. Então, eu preciso te ouvir, para eu ter coragem de sair de casa no outro dia e continuar a luta. Eu preciso ouvir os visionários. Eu preciso ouvir a Gal dizer o quanto é difícil ser mulher preta e gorda nessa sociedade. E quando eu ouço o que a Gal fala, eu digo assim, olha, não é porque você perdeu 5 quilos que você deixou de ser mulher preta, gorda, sabe, estigmatizada e sofrer nessa sociedade que impõe padrões, né? Então, eu preciso, Tony, eu preciso todas as vezes ouvir você terminar e dizer assim, não é porque você é da área social, menos, menina, menos. Você é da área social, mas você não está resolvendo o problema do mundo, não, bonitona. Tem muita coisa para fazer, não é você, não. Que mania, que arrogância é essa que a gente tem, né? De achar que a gente vai resolver a vida das pessoas, né? Então, é por isso que eu assisto todas as vezes. Porque todas as vezes em que eu termino de assistir o documentário, eu saio revigorada. Eu saio realmente motivada. Então, vocês que estão aqui, os 10 visionários ali, de verdade, me inspiram. Me inspiram a ser melhor e me inspiram a fazer melhor. É isso. Acabou com a minha vida. Gente, eu tô emocionada, eu não quero agora. Sério, eu vou chorar muito. Não dou conta. Vou falar um pouquinho, então. Eu também quase não dou conta, Rodrigo. Para mim, foi extremamente emocionante ver esse trabalho, né? Por inúmeros motivos. Eu trabalho com audiovisual lá na ECA. Então, assim, eu estou em casa quando se trata de audiovisual. Mas aqui tem um elemento que é bem mais importante que o audiovisual, né? É bem mais importante que a própria questão de nomeação de um produto como esse. Primeiro, olhar como um produto, e segundo, chamá-lo de documentário, ou de filme, ou seja lá o que for, né? Aqui, o que eu acho, né, que é muito forte, provavelmente todos sentiram isso, é que a vida, né, entrelaçada das pessoas que aparecem com a comunidade entre si, está muito forte no trabalho, né? Está fortíssimo. Não só, eu acho que pela montagem, que está muito legal, mas também pela riqueza e pela inteligência incrível das questões colocadas. Eu não parei de anotar, eu anotava sem enxergar, porque eu não estava vendo nada que eu estava anotando, mas fiquei escrevendo uma série de frases que eu ouvi no documentário, que eu ouvi no filme, que eu ouvi nessas vidas entrelaçadas. Enfim, e que são coisas riquíssimas, assim, riquíssimas, né? E concepções não só da própria realidade, mas do próprio processo do que estava sendo feito. Isso eu acho muito legal. Eu estava falando para a Ana Carolina lá fora, quer dizer, mas agora eu não tinha visto o filme ainda, só tinha visto fragmentos que estão no YouTube, né? Mas ele é o que a gente costuma chamar na área da antropologia visual de uma espécie de metalinguagem, algo que se constrói a partir da própria proposição de construção. Então, o filme vai se construindo, evidente que isso era mais ou menos natural a princípio, mas só que ele vai se construindo dentro, ele vai se montando, né? A montagem acontece nas conversas, a montagem acontece na filmagem, né? A montagem acontece na montagem, no momento de montar o filme, e a montagem fica, na verdade, como uma grande reflexão, com base no verbal, mas na relação entre o que eles estão falando e o que a gente está vendo, né?
como algo extremamente forte. Então, para mim, eu estou assim ainda também, né? Eu ainda estou elaborando, na verdade, e quando a gente está elaborando fica difícil falar. Mas eu queria, isso pelo menos eu queria salientar, quer dizer, o que a gente tem aqui não é a genialidade de um artista e a sua subjetividade, ou de um documentarista e a sua capacidade de montagem e de registro, né? O que a gente tem aqui é um sujeito coletivo construindo conhecimento, construindo uma estética que é extremamente feliz em relação ao que está sendo colocado e passando para quem está assistindo, por meio dessa estética que é extremamente feliz, os princípios éticos nos quais eles acreditam, né? E que são os princípios que todos nós acreditamos, né? E que todos nós queremos. Mas de fato, a Ana Carolina falou um pouco disso, né? De fato, uma construção coletiva que se dá no processo coletivamente e que nos passa esse sujeito coletivo, né? Foi isso que passou. E eu achei muito legal que a Ana aparecia nas cenas, né? Me lembrou muito o Crônica de Verão, do Jean Rouch, do Edgar Morin, né? Mas é uma coisa bem melhor, né, que o Crônica de Verão, porque eu acho que é bem melhor no sentido, claro, não querendo, né, tirar da sua época o Crônica de Verão, que é de 1960, mas eu acho que é bem melhor porque enfim, é do lugar. É perfeito isso que eles colocam, né? Quer dizer, eu sou o meu lugar, né? E agora, o fato de eu ser o meu lugar não quer dizer que eu não entenda de rede, muito pelo contrário. É o fato de eu ser do meu lugar, de eu conseguir, a partir desse sujeito coletivo que mora, que habita no meu lugar, é que eu consigo realmente falar da rede, né? E eu diria que é a melhor fala que pode ser ouvida e que pode ser falada sobre rede, né? E aí pode entrar depois o digital, mas antes do digital tem coisas bem mais interessantes, né, do que a rede que se constrói única e exclusivamente pelo digital, né? Então, enfim, eu podia ficar, eu anotei um monte de páginas, mas eu não quero ouvi-los mais, né? Em todo caso, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, dizer que para a gente é um prazer enorme, sim. Só tem mais uma coisinha que eu não queria esquecer, que é uma espécie de ressonância cultural que a gente vê no filme, né? E que vem, e que eu diria, dos meandros antes do século pré-colombianos, né? E que passa pelos últimos 5, 6 séculos, e que está no filme, né? Então há uma ancestralidade perdida no filme que incomoda, que a gente sente que incomoda, que eles estão à busca, que todos nós estamos, eles não, todos nós estamos à busca, né? E isso está muito muito claro no Capão Redondo, começando pelo próprio nome do lugar, né? Mas que essa é a dívida que todos nós temos, e eu acho que a universidade, a mais do que todo mundo, que é essa dívida do reconhecimento do saber oral, da oralidade, né, das comunidades tradicionais, do saber das comunidades tradicionais, que a gente sabe muito bem que nunca fizeram, de forma alguma, né, parte dessa formação francesa, que citava a Zilda, né, mas que são, se a universidade foi criada e os seus primeiros professores eram franceses, a gente está tendo a felicidade de ter hoje aula com o pessoal do Capão Redondo, né? E, para mim, isso é infinitamente mais importante mesmo, né? Então, é isso. Obrigado. Eu acho, Sérgio, que a estética do Aroche foi um ponto central também aí, né? Porque ele desvenda todos os estigmas, né, e as formatações daquilo que deve ser o eu, o outro, né, o masculino, o feminino, e essa explosão, né, que aconteceu na sua performance, ela é maravilhosa, porque ela está dentro de cada um de nós, né? Incrível. Das crianças, das mulheres, dos homens, dos vários múltiplos que nós vamos nos tornando por aí. Eu achei que esse momento foi grande, assim, porque explodiu mesmo.
vários momentos maravilhosos. Vamos lá, né, meu amor? Eu vou agora, porque senão eu vou morrer já já. Eu tinha... Enfim, a gente tem a mania de não começar pelo começo, né? Então, Rodrigue, olá, tudo bem? Faço parte desse coletivo chamado Coletivo Aruxianos. E eu tinha bolado sei lá, um script para essas falas, mas, de fato, eu perdi todo o meu rumo. Depois dessa fala, dessa maravilhosa. Porque hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha mãe. E pouco antes do final da nossa conversa, eu trabalho um processo com a minha mãe inconsciente, né? Eu não falo para ela, olha, vou te ensinar a reconhecer o macho escroto, não. Ela saiu desse casamento ridículo com o meu pai, mulher preta, pernambucana, mãe de 5 filhos, há 4 anos, e eu venho ajudando ela nesse processo. E aí eu estava comentando com ela algumas ações, assim, umas semanas atrás eu fui visitá-la, depois de quase 2 anos que a gente não se via. E aí teve uma hora que ela virou para mim e falou sobre que eu estava ensinando ela, né? Que ela era, enfim, uma mulher preta, periférica, pernambucana, semi-analfabeta ou quase analfabeta, porque ela fez só a 3ª série, se considerando burra e dizendo que eu estava ensinando ela. E aí falei isso, né? Essa coisa do ensinar, até porque ela é minha mãe. Então, já ensinou muito mais do que eu pude ensinar ela. E aí eu me deparar com a fala dessa outra entidade do meu lado, dizendo para mim que é importante me ouvir, eu fico sempre... Me coloca num lugar neutro que eu amo. Ele é muito desconfortável, mas eu amo adentrar. Assim, por isso, inclusive, que eu me reconheço com um corpo sem identidade de gênero, sem orientação sexual, sem posicionamento social sobre sexo. Eu me vejo um corpo que experimenta coisas. E quando eu sou jogado nessa neutralidade, sempre quando eu percebo que vem uma fala que arranca o que você montou sobre o outro, sabe? Porque, óbvio, todos os visionários e todas as pessoas envolvidas no Visionários da Quebrada são pessoas que eu me espelho demais, assim, que todas as vezes que eu encontro, eu saio muito rica, muito enchida, mas a gente faz recortes, né? Lógico. Então, a mulher preta dentro do documentário, para mim, é o corpo que eu mais quero ver e que eu mais quero ouvir. E aí, quando você me fala isso, é quando eu percebo que ainda existem muitos processos que dentro de mim, como um corpo sem identidade, que percebe as toxinas do sistema, que está me colocando achar que eu posso não ouvir isso de você, sabe? E aí eu escuto isso, e isso me emociona, e isso me joga para um lugar de tipo, de também me obrigar a entender que sim, faço mudanças. Sim, uma mulher preta, maravilhosa, que destrói o universo, pode olhar para mim e dizer, eu preciso te ouvir, eu quero te ouvir. E isso é um antídoto, né, que meu corpo recebe para que eu continue a movimentar o meu corpo para um sistema que vai dizer que, 1, eu não tenho que estar aqui, 2, eu não vou chegar a lugar nenhum, e 3, eu não posso me espelhar. Né? A gente, inclusive, adota as identidades e as posições sociais para ter representatividades e para poder seguir, porque sem isso a gente pensa que a gente não anda. Quando eu abandono a identidade, eu percebo que eu preciso andar sem a representação e criar essa representação em mim. Quando eu chego no espaço do Aroshi, enquanto um corpo ali, sem promover ação, eu tinha a mesma informação que todo mundo tinha. Que o Aroshi era um lugar perigoso, sujo e de prostituição. Sim, ele é perigoso, ele é sujo e ele é de prostituição. Como é todos os lugares limpos, brancos e seguros. A puta tá ali, o bandido tá ali, a sujeira tá ali. Então, vai depender de que sujeira estamos falando, de que puta estamos falando e de que... Qual foi a outra coisa que eu falei? Enfim, outra coisa que a gente está falando. E aí, só que como em todo lugar que eu acesso, eu acessei porque eu quis. E, a menos que eu saia imediatamente, eu vou querer ficar.
E aí eu vou querer ocupar, e aí vai ser babado e confusão. E foi assim com o Aroche. Eu olhei aquela sujeira, aquela coisa perigosa, e falei, bom, primeiro que isso já está na minha vida, uma vez que eu nasci na periferia. Perigoso por perigoso, sou viado, sou afeminada, apanhei desde antes de, sei lá, saber o que era chupar pau ou buceta. Eu já estava apanhando por chupar pau. E eu nunca nem tinha chupado. Então, eu podia estar ali, numa boa. E anos depois, porque demorou 2 anos que eu frequentava o Aroche e fui promover alguma coisa lá. Me encontrei com essas outras pessoas que fundaram o coletivo junto comigo e falamos, olha, o que a gente quer fazer? A gente não quer chegar como outros coletivos ou empresas possam querer fazer. Chegar ali e modificar o lugar. Chegar ali e colocar coisas naquele lugar. Não, o lugar já tem coisas para a gente usar. Então, o que a gente propôs e faz há 2 anos e meio dentro do coletivo é, para aqueles corpos que estão lá, olha, você está na praça, você está bebendo, você está procurando sexo, você está fazendo o que você quiser fazer, mas, por acaso, se você quiser, também vai ter música, também vai ter falas e a gente vai abordar um tema semanal, que todo domingo a gente aborda um tema diferente, para você ter entretenimento, informação e conteúdo LGBT. Porque esse sistema aqui, fora da praça, está o tempo todo querendo dizer que esses corpos dentro da praça são corpos vazios, precisam que esses corpos fiquem vazios. Precisam que esses corpos, de fato, não se potencializem para que eles consigam fazer a exclusão, que, inclusive, está em obra com a gestão do Dória, que implantou dentro da Praça do Lago do Aroche a revitalização com o consulado francês, para colocar dentro da praça um boulevard francês. E aí, dentro de todos os debates, eu sempre perguntei, bom, primeiro que por que a França não fica lá? Segundo, por que a França não vai buscar a representatividade dela dentro desse país? Ou seja, vai promover um boulevard francês dentro dos bairros nobres, porque o Aroche é um lugar de demarcação de território periférico. Ninguém que frequenta a praça quer um boulevard francês. Conseguimos atrasar esse projeto. A Doriana saiu, né, porque ela acredita que ela vai conseguir ser o quê? Governadora? Sei lá. E só que esse projeto ele está lá. Ele não está contemplado ainda, ele foi barrado. Acredito tenho esperança de que ele não vai acontecer. Mas quando ele aconteceu, foi quando a gente percebeu a urgência, de fato, de fazer com que aquelas pessoas que habitassem a praça ocupassem ela e reivindicassem ela. Quando o Dória foi lá levar a bandeira, cortar o laço desse projeto, eu expulsei ele da praça, literalmente expulsei aos gritos ele da praça, porque esse é meu direito. E falei para ele, você não é bem-vindo aqui, esse lugar é meu, esse lugar é nosso, esse lugar é de todos os corpos aqui, essa casa é minha. E você não vai estar aqui. Você não gosta de preto, você não gosta de bicha, você não gosta de puta, você não gosta de bandido, é só o que tem aqui. E você vai sair daqui. E se você quiser promover alguma mudança aqui, e isso é a fala da minha existência para toda e qualquer realidade de supremacia que sobe em cima de corpos, se você quer ajudar, fortalecer, potencializar, você não faz. Quem faz sou eu. Você pergunta qual que é o tamanho do seu privilégio e, diante dele, o que você pode oferecer ou o que eu posso tomar de você, para que você realize o que de fato você quer. Porque quando a supremacia chega dentro da praça e diz que ela quer melhoria e revitalização, ela não pergunta aos corpos que ocupam aquele lugar o que é melhoria. E somente os corpos que ocupam aquele lugar vão saber o que é melhoria. Caso contrário, é higienização. Então, quando alguém chega em mim e diz eu quero matar a sua fome, essa pessoa precisa perguntar o que eu quero comer, e não chegar com um prato de comida que ela não sabe se eu gosto. E aí dizer que eu sou obrigada a comer. Esse processo acabou, né, porque ele está lá parado, o coletivo continuou, e hoje a gente tem dentro desse espaço a noção, e isso quem vai sentir de fato é quem está lá, de corpos que antes estavam ali apenas para se drogar e para continuar o processo de apagamento do sistema em cima de corpos periféricos, que saem das suas zonas, sei lá, muitas bichas que não podem ser bicha em casa porque é filho de pais LGBT-fóbicos, e se escondem com roupas, e aí chegam na República, arranca aquela roupa, amarra a camiseta, coloca um shortinho beracu e vai bater funk dentro da praça. Hoje, esse mesmo corpo continua esse mesmo processo, mas esse corpo sabe se posicionar para aquela polícia opressora que chega nele dizendo para ele sair da praça.
Aquela travesti que antes só se prostituía e quando o policial chegava nela dizia que ia levar ela para a delegacia, que ela tinha que sair, hoje ela pode olhar para a cara dele e falar: não, eu posso estar aqui. E aí, óbvio, como estamos falando da polícia, ele mente dizendo que ela era drogada, que ela tinha droga, e leva ela para a delegacia por desacato. Mas não vai mais expulsar ela como antes, porque dizia que ela estava fazendo um crime uma vez que ela estava vendendo o corpo dela. Ou seja, potencializamos, trazemos uma leitura para esse corpo poder continuar ocupando esse lugar com posição de direito civil dele. Você pode, você está aqui, você está usando uma droga que o sistema está colocando no seu corpo. Então, quando o policial chega ali, sei lá, para mim, por exemplo, o dia que eu tenho que abordar algum deles por ele estar desacatando alguém da praça, eu falo para eles: mas espera aí, você está vindo aqui dizer que fulano ou ciclano está usando droga, só que você, quando sai daqui, está fazendo isso lá na outra esquina. Ou você está usando de corpos aqui, se prostituindo, para pegar as drogas deles. Ou você está batendo, como eu já vi, inclusive, o policial dar tapa na cara de gay, que não estava escutando o que ele estava falando, óbvio, porque a bicha estava bêbada, não conseguia escutar, e ele deu um tapa na cara. E eu assisti isso e falei para ele, como que você pede que esses corpos estejam em posicionamento civil se você tira a liberdade de civil dele e coloca ele como um animal, e aí você vai querer que ele responda como? A mesma coisa vale para esse meu corpo, que sempre está gritando, sempre está em revolta, sempre está questionando a realidade, porque eu tenho que ter a tal sanidade, como o Jorge busca lá fora, né? Que a gente conheceu uma figura incrível ali fora enquanto o filme acontecia, enquanto o crime acontecia. Porque, de fato, isso é um crime para a supremacia, meu amor. Como que o sistema quer que eu garanta tanto a sanidade do meu corpo, do meu cérebro, do meu posicionamento? Como que ele impõe que eu consiga ter diálogo aqui explícito e lúcido para todo mundo, se eu estou a todo momento em constante revolta por estar sofrendo constantes combates, né? Hoje, embora a USP dificultando, pedindo documento até da minha avó que morreu para conseguir um carro para eu vir aqui. Então, é mais um processo que a supremacia branca faz para dificultar a acessibilidade dos corpos, né? Mas conseguimos, graças à ajuda das outras pessoas, porque se dependesse de mim, sou uma bicha sem paciência, sem informação digital, não conseguiria fazer um cadastro ridículo para que eu possa usar um táxi para vir até aqui. Mas conseguimos fazer isso e vim mais segura. Não ouvi tantos xingamentos, não fui tão morta durante o caminho, mas é isso que acontece com esses corpos. Então, assim como a mulher sofre toda a condição de ser mulher numa sociedade que é machista, a bicha preta, principalmente essa bicha que está reivindicando uma não identidade, é constante de todos os lados, né? Porque eu vou sofrer do homem e vou sofrer da mulher. Tive sorte de pegar uma taxista incrível, mas quanto taxistas eu tenho que descer do carro, ou me pedem para descer do carro, ou, sei lá, motoristas de ônibus que não param, qualquer coisa. Então, vou encerrar, porque eu já falei pra caramba, mas é tudo culpa dela, que arrasou, e agora eu fico com vontade de jogar tudo pro mundo. Eu encerro isso com um pedido do que eu venho militando muito agora, sabe? Ressignificando a minha fala dos últimos anos, que é sobre a incompreensão, é sobre a gente não entender as coisas e tá tudo bem, é sobre eu não permitir mais que saia da minha boca ou se ponha no meu lugar. Você não vai se pôr no meu lugar. É impossível você se pôr no meu lugar. E você não vai entender mesmo o que passa comigo, porque eu preciso todos os dias tentar imaginar como eu vou entender o que passa comigo, tentar diminuir esses gritos para que eu possa sair de casa e, sei lá, não matar a primeira pessoa que me xinga, porque eu quero lutar de uma forma que não deixa o sistema me colocar dentro das grades, que não deixa o patriarcado me sufocar na cadeia. Então, eu peço que a gente comece a olhar esses corpos e comece a olhar ao grito da minoria, que nunca é minoria, como um lugar de reparação de alternância de poder mesmo. Érica Malonguinho, que é uma deputada aí, se candidatando agora, vem falando sobre isso, a alternância de poder, sobre tirar o poder do branco, colocar o poder para o preto, sobre tirar o poder do homem, colocar o poder para a mulher, sobre tirar o poder da imposição e fazer, sim, ela se deparar com o desconhecido, se deparar com a incompreensão. Eu não posso achar que eu vou saber o que passa no corpo de uma mulher. Eu nem quero, eu nem preciso e eu não vou. Eu preciso saber o que se passa no meu corpo. Vamos entender a nossa existência e, diante desse entendimento sobre nossos corpos, saber o que esse corpo gera
para quem está próximo, porque é sobre isso. Eu preciso e quero entender o que o meu corpo faz quando eu paro na frente de um outro corpo. E o que é essa representação, para o impacto que isso causa, já que eu quero mudança na sociedade, já que eu quero mudança no meu ciclo. Então, deixo essa mensagem. Paremos de tentar entender a existência que não é nossa. É impossível. A gente vai manter o mesmo processo do outro, que é decidir sobre o outro, sabe? Eu entendo, então logo eu determino. Eu sei, eu me ponho no lugar, então logo eu sei o que está acontecendo. Não, não sabe. Vamos deixar a incompreensão acontecer e vamos entender o nosso e vamos livrar as coisas, abrir mão do nosso privilégio, sabe? Vamos, de fato, reconhecer que USP, tendo acessibilidade para colocar um documentário aqui hoje, ou para fazer cotas, se mantém racista, se mantém classista, se mantém LGBT-fóbica, se mantém machista, porque as denúncias dentro da USP acontecem, não vão parar, porque ela está longe de reaver os lugares dela. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre compreensão de onde estamos, quem somos e o que geramos para o outro. Obrigado. Gente, eu vou ser muito mal educada porque eu adoro, mas eu vou sair porque eu preciso realmente tirar um choro que não vai rolar na frente de vocês, mas eu volto já já. É muito rápido. Boa noite. O Rodrigo começou falando sobre o que ele fez hoje quando ele acordou de manhã e eu ia falar sobre isso também, que quando eu acordei hoje eu nem imaginei que eu estaria aqui. Eu só fui, enfim, me chamaram, disseram que eu ia ter mais um evento, e aí eu vim parar aqui, e acho que é dessa maneira que vem acontecendo todas as coisas da minha vida, na real. Sem muitos grandes planejamentos e tal, mas isso diz muito sobre como tem que ser as nossas trajetórias e tal, sobre a ocupação dos lugares e dos espaços, né? O sonho da minha mãe sempre foi de que eu entrasse na USP, desde sempre, desde que eu tinha 5 anos, ela dizia para eu estudar para entrar na USP, estuda para entrar na USP. E eu não entrei, eu fiz Mackenzie, mas ela ficou feliz também. Mas ela ainda continua com esse sonho, continua assim, me enchendo e tal, falando, vai para a USP. Esse é o primeira vez que eu entro na USP assim para participar de alguma coisa. E é nesse lugar para falar para as pessoas. Olha como as coisas são muito loucas, né? E Você é jovenzinho. Eu tenho 51, é a primeira vez que eu entro também. ah, então é nós. Nunca tinha. Bem-vindos e permaneçam, voltem sempre. Sim. Se ocupem. Fiquem. Inclusive, eu já tentei entrar na pós aqui algumas vezes, fui barrado. E eu conheci o Diversitas faz uns poucos meses, e eu só não entrei agora porque eu estava lançando o Prato Firmeza 2, que está aqui, então quem quiser ver depois. Mas esse lugar da ocupação dos espaços, eu fui aprendendo desde sempre, talvez por morar no extremo afastado da cidade, né? Muito mais do que o extremo sul, que é o Capão, o extremo sul, que é o Grajaú, existem sul de São Paulo mais extremos ainda. E não tem ninguém, eu acho, na cidade, a não ser quem mora no extremo leste, que tem mais propriedade para ocupar os espaços e para conhecer o próprio território do que a gente que precisa atravessar 3 horas de ônibus de ida e 3 horas de ônibus de volta para ir para qualquer lugar. Então, a gente passa a ter uma outra relação com o território, uma outra relação com os lugares. E, querendo ou não, eu fui crescendo com isso enraizado dentro de mim e colocando isso em prática dentro das minhas vivências e dentro dos meus trabalhos. Sempre esse lugar do território, né? Eu digo que eu já passei por muitos lugares, eu já morei em muitos lugares diferentes, sempre tive uma raiz lá em Parelheiros, Vargem Grande, mas isso também sempre me deixou muito aberto a estar em ir para todos os lugares diferentes, seja para o Mackenzie, a faculdade, enfim, particular, extremamente elitista,
seja aqui na USP, seja nos lugares de periferia que a gente visita para mapear lugares para comer. Enfim, eu não lembro se eu falo isso no documentário, mas eu trabalho com gastronomia, sou cozinheiro e sou jornalista, e escrevi o Guia Gastronômico das Quebradas de São Paulo, que a gente visita lugares legais para comer na cidade. A gente já escreveu 2 volumes de livros, mapeou 77 lugares, e por meio da comida dá para ressignificar a relação que a gente tem com a cidade, com os territórios e com o nosso próprio espaço, com o nosso próprio eu. A USP está longe, né, das periferias, é difícil de chegar aqui. Quando você entra no campus, você se perde, tudo é longe. E quando a gente começa a entender que existem outras maneiras de viver, de aprender, de crescer, de buscar conhecimento, isso abre um mundo muito grande para a gente, que a gente pode fazer isso e levar esse conhecimento, descentralizar esse conhecimento. Acho que essa é uma grande questão, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ocupar esses espaços, os espaços da USP, os espaços, enfim, de todos os lugares, de todos os bairros, não ficar muito focado nos nossos bairros, nas nossas periferias, entender que o que a gente vive, que a gente é privado de muita coisa, e que, por ser privado a vida toda, a gente tem mais do que direito de acessar os outros espaços e vir para esses espaços, entrar nas USPs da vida, sabendo que o mais importante do que vir aqui pegar conhecimento e falar, eu sou aluno da USP, eu estou na USP falando em microfone, não sei o quê, como a gente pega tudo que existe aqui dentro e tira daqui e leva para fora e leva para as outras pessoas e traz impacto real para as pessoas que moram nos lugares onde a gente veio, né? Tipo, o quanto que a minha fala aqui, ou as falas que estão sendo faladas aqui, vão afetar realmente a vida do cobrador do ônibus que vai para a nossa linha, né? Tipo, é isso que a gente tem que ter sempre em mente e saber que, enfim, continuar ocupando, tomar todos os lugares e entrando, mesmo que aos poucos, mesmo de penetra, mesmo quando você acorda e não sabe se vai, não imagina que vai estar lá depois, de alguma maneira você participa. Quando eu fui convidado para participar do documentário, eu fiquei um pouco espantado, porque, enfim, não tenho um coletivo, não faço grandes coisas mirabolantes, enfim. Mas quando a gente... acho que só o fato... então, esse tipo de coisa acontece que a gente não fica muito... Acho que o próprio fato de não endeusar tanto as coisas, a gente encara elas com mais naturalidade. Então, isso tira uma série de bloqueios de que a gente, tipo, eu vou entrar na USP. Não, eu vou lá na USP à noite falar um negócio e ok. Eu vou me inscrever no Jabuti. Não, tem um bagulho ali para escrever, vamos lá. E nisso a gente vai participando e aí a gente vai entendendo que as pessoas vão dando valor para isso e que, se é importante e se as pessoas acabam se espelhando nisso e se isso vira referência, enfim, para os mais jovens e para outras pessoas que estão na periferia, eu acho que é o que importa no final, né? Trazer esse acesso e mostrar que é possível acessar todos os lugares, enfim, e que a gente tem que fazer isso, na real. É isso. Bom, eu falo mais daqui a boca e eu estou tentando fazer um exercício de ficar escutando bastante, né, antes de falar. E no começo era muito estranho e agora até que eu estou achando sensacional, porque eu sou meio ansioso, então eu sempre queria falar muito rápido para não falar a palavra, mas me livrar da palavra logo, né, e passar assim. Bom, eu me chamo Tony, boa noite. Assim, eu acho que é super importante trazer isso. Mandei uma mensagem para a Ana tem algumas horas atrás e também para a Maria, e especialmente para a Ana por conta de outras conversas. Eu falei para ela que hoje estava sendo um dia muito difícil, assim, a minha energia estava muito baixa, né? Estava com energia absurdamente baixa e não sei, desde de manhã, na hora que eu acordei lá na casa da Carol Pires, lá no Graja, que eu estava assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa conversa, né? E eu trouxe bastante isso também no documentário, assim.
estar nesse ambiente e fazendo e existindo dentro dessas lutas, eu acho que vai consumindo a gente no nível muito hard. E a gente tem tentado conversar um pouco sobre isso, né? Bom, geralmente, quando você vai num lugar, né, você pergunta quem você é, a pessoa já começa a falar o que ela faz. Pergunta, não, mas quem você é mesmo, assim, né? Porque existir já dá muito trabalho, né? Imagina, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer para vocês que eu pedi, e acho super importante dizer isso, para chegar um pouquinho depois, porque eu precisava muito respirar, assim. E acho super importante falar isso, porque eu acho que a gente não tem que estar a todo momento num espaço de fortaleza absurda. Hoje, por exemplo, é um dia em que estou absolutamente inspirada pelas pessoas que estão ao meu lado, mas internamente eu estou num dia muito difícil mesmo, assim, sabe? De abrir internet, né? De abrir Facebook, de abrir e de ver tudo isso acontecendo. Toda hora é uma coisa acontecendo. Como é que eu lido? Como é que o meu corpo lida com isso? E tem coisas que eu não consigo lidar, né? Tem coisas que eu não sei. O que eu faço? Como é que eu ajo? Eu compartilho? Eu silencio? Eu fico quieto? Eu comento? Então, essa é uma forma de me apresentar para dizer que eu sinto muito ter chegado um pouquinho depois assim, mas para mim foi muito importante essa 1 horinha a mais, porque eu precisava muito, assim, mesmo, né? Bom, uma outra coisa também que é super importante, que eu fiquei pensando no caminho, que todas as vezes que eu entrei na USP, e eu acho que a primeira vez foi há 2 anos, mais ou menos, eu me lembro muito da cena da Jéssica, do Que Horas Ela Volta, e especialmente da conversa dela com a mãe, no momento em que ela está tentando explicar para a mãe que ela passou na USP, né? E a mãe, né, tipo, ela não está conseguindo muito conceber como é aquilo, né? E ela está dentro da piscina. Não sei se vocês assistiram esse filme, se vocês lembram dessa cena, mas essa cena foi muito marcante para mim, porque eu acho que não era só a Regina Casé que estava ali, né? Era a minha mãe, era a minha tia, era um monte de outras mães que estavam ali. E eu chorei absurdamente naquele filme, não só eu, tinha um monte de gente também chorando. E na hora eu mandei a mensagem para a Ana Moilaerte, falei, a gente precisa falar sobre esse filme aqui, com a molecada. E a gente fez uma roda de conversa sobre isso, em que uma das perguntas era justamente quem aqui que tem uma mãe que está neste lugar onde a Regina está, não de trabalho, mas de lugar social, né? Você é quase da família peronomútil, né? Você é da família peronomútil. E a maioria, assim como a minha mãe também estava nesse lugar. Então, toda vez que eu entro aqui é muito forte para mim, porque eu me lembro muito desse filme. E me lembro de várias cenas dele, me lembro do filme passando, da Regina passando ali no Lago da Batata, e a Jéssica perguntando para ela, falando, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma praça? A Regina falou, dizem que é uma praça, mas nunca vi praça sem banco. Praça não tem que ter banco para as pessoas sentarem. Não tem banco e não tem árvore. Sem árvore, sem praça. E eu falei, nossa, que sutil, né, mano? 5 segundos de fala, mas tem uma potência aqui nesse negócio. Bom, essa foi a forma de trazer um pouquinho o que eu vim pensando no caminho até aqui, né? Bom, eu trabalho com comunicação e educação, além de fazer outras dezenas de outras coisas, e além de existir, o que dá muito trabalho. Eu trabalho com educação e comunicação, e eu super acho que essas coisas se encontram o tempo todo, né? Eu acho que a gente precisa muito garantir que cada vez mais vozes possam falar, né? E ali, quando a gente se encontrou na produção do filme, eu ainda estava na Escola de Notícias, que era uma outra organização que trabalhava com uma escola antroposófica de comunicação. E o sonho era, basicamente, a gente foi para a universidade, vários e várias de nós, e a gente chegou lá e a gente não entendia absolutamente nada que os professores estavam dizendo. Eles falavam Foucault, umas paradas assim, Durkheim, tá? Eu lembrei só esses dois, os que eu sempre uso. E a gente não entendia muita coisa. E a gente foi descobrindo que várias pessoas que eram também daquela periferia, porque são várias, são muitas, por isso que é no plural, né? Elas são muitas, ela não é uma massa, né? A gente chegava lá para estudar comunicação e a gente não entendia muito bem o que estava sendo contado. E aí a gente falou, bom, então acho que é melhor a gente inventar a nossa própria, né? E aí a gente resolveu pegar o conceito da antroposofia e misturar isso com comunicação e criar uma escola que
partisse da história de vida das pessoas para poder formar esse contador e essa contadora de história, né? Então, nessa época, eu ainda estava aí. Agora, eu já estou fazendo outra coisa, e com isso, eu acho que faz uma amarração. Eu tenho pensado bastante como é que a gente garante o direito das pessoas contarem a história do mundo, assim. Eu acho que a frase é essa, ela é meio poética. Bom, eu amo poesia, então não tenho nenhum problema com isso. Ela é muito poética, mas eu acho que ela é muito simbólica mesmo, assim. Cada um e cada uma de nós está contando o mundo de uma forma diferente. A treta que eu fui descobrindo estudando comunicação é que a maioria do mundo contado é contado sempre do mesmo lugar, sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Então, eu costumo muito brincar que a minha altura, o formato do meu rosto e, sei lá, o jeito que eu falo, ela dificilmente aparece dentro da mídia hegemônica, né? Então, bom, a gente então precisa criar a nossa mídia, né? E é isso que eu acho que vários movimentos estão fazendo, de coletivos de comunicação, né? Que estão fazendo. Por que me toca profundamente assim o filme? Bom, porque eu acho que ele é absurdamente bonito esteticamente, lindo esteticamente. Eu acho que ele tem uma construção incrível, assim, de história mesmo, né? De onde nasce e para onde vai, né? Eu acho que tem uma questão que, às vezes, isso me incomoda, inclusive dentro da universidade, em que as periferias são sempre estudadas como objetos de estudo, né? A gente é sempre um objeto de estudo, né? E eu acho que o filme, o que ele acaba propondo, é uma reflexão de dentro para fora, né? É uma reflexão de quem está produzindo esse território, de quem está fazendo esse território, de inclusive quem está sendo contraditório dentro desse território. Acho que é uma coisa super importante que eu tenho pensado ultimamente, a gente estava conversando aqui no grupo, é que a gente pode divergir de muitas coisas e a gente pode permanecer nas relações, assim, né? Claro. Acho que a gente está no momento de assim, divergiu, né? E então eu acho que o filme ele traz eu vou dizer isso, não é isso. Bom, eu sou libriano, eu sou confuso, mas é isso. A primeira vez quando falaram no filme, uma coisa que eu perguntei, eu falei, mas vai contar a nossa história, assim? Não, vai ser uma proposta totalmente diferente, mas vai narrar a gente, assim? Eu tenho um certo problema com isso, porque eu acho que, em algum nível, dependendo, se isso não for feito com muito cuidado e for feito por pessoas que entendem muito bem quem são essas pessoas e o que é esse território, a gente vai ter uma narrativa meritocrática que vai me distanciar dos meninos e meninas que são os meus alunos e alunas. E aí eles vão começar a acreditar que algumas pessoas são ungidas, tocadas pelo Espírito Divino, e que, por isso, elas são como são. Eu acho que elas só são como são porque elas estão vivas. Todo mundo pode fazer isso. Veja, eu não estou romantizando todo mundo. Eu sei das tretas disso. Mas entende a diferença? Quando coloca uma narrativa assim, então, o Tony foi lá e criou um projeto, olha que incrível, e agora ele está criando outro. Eu falo, mas eu sou homem e sou branco, né? Acho que, mesmo morando na periferia, eu acho que isso precisa ser problematizado, porque tenho vários amigos e amigas, homens e mulheres, negros, lá dentro do Ângelo e do Campo Limpo, que não necessariamente estão ocupando os mesmos espaços que eu. E acho que isso precisa ser problematizado dentro dessa coisa que o campo está chamando de empreendedorismo social, por exemplo, né? Então, a minha reflexão... vocês ouviram o sininho, então significa... A minha reflexão, acho que no filme, foi um pouco nesse sentido, assim mesmo, né? E eu estou sempre disposto a conversar sobre essa coisa do não-herói, né? Porque eu acho que é uma narrativa que, nos últimos 3, 4 anos, principalmente em termos de periferias, é uma narrativa que tem se colocado muito, né? Do tipo, uma narrativa meritocrática mesmo, de quem vem das periferias, etc. e tal. E acho que, se a gente está conseguindo avançar e ocupar alguns espaços, a gente também precisa problematizar isso. A gente também não pode se esquecer, e eu trouxe um pouco essa reflexão, e é sempre uma conversa que demora muitas horas, essa história de, em alguma medida, e aí isso é um acreditamento meu, e não precisa ser uma verdade, e de fato não é, em alguma medida se fazer desnecessário para as coisas que a gente vai criando pelo caminho. A gente
Porque a Escola de Notícias hoje, por exemplo, está sendo tocada por dos 7 diretores e diretoras, está sendo tocada por 5 ex-alunos e alunas. Isso não é mérito nenhum do Tony. Isso é mérito de uma comunidade que construiu essa organização e que construiu essa organização problematizando que o objetivo final dela, e o grande objetivo dela, é se fazer desnecessário. É a gente influenciar uma política pública, por exemplo, para que essa política pública consiga dar conta de uma cidade na complexidade de São Paulo e não somente que eu ganhe o prêmio de empreendedor 2018. Porque se isso acontecer, e eu problematizo isso porque eu já participei desses diálogos e desses espaços, que isso acontecer, eu acho que eu cuido bastante de mim. E acho que é importante ocupar esses espaços também. Mas eu fico pensando como é que a gente dá escala para essas histórias, né? Eu não estou falando de escala de startup, eu estou falando de escala de conseguir acolher essa Zona Sul 1, Sul 2, Sul 3, né? Campo Limpo, Ângela, né? Capão, Graja, Ilha do Bororé, quem não foi, nunca foi, cola lá, que é incrível. Então, não sei se eu falei coisa com coisa, mas é isso, assim. Eu tô bastante pensando como é que a gente faz como é que esse filme é uma ferramenta incrível para a gente fazer discussões sobre esse campo, né? Esse campo que eu estou falando que é o campo social, né? Esse campo que eu estou falando que é o território, periferias, e de como que chegam essas 10 pessoas lá, que é um dos primeiros questionamentos que a gente fez. Como é que chega, né, essas 10 pessoas? Por que eu, né? Por que nós, assim? E é isso. Eu fiquei muito honrado de estar junto, porque o que a Ana prometeu lá no primeiro convite foi exatamente o que ela e todo o time entregou no filme, que não é uma narrativa de tem algumas pessoas vencendo, tem algumas pessoas iluminadas, tem algumas pessoas tocadas, mas é uma narrativa de provocação, né? Uma narrativa de problematizar sobre as coisas. A gente está um pouco com medo desse termo por causa do face truque, mas podemos continuar problematizando, que não mata ninguém, não. Está tudo bem. Ô, Tony, só um palpite. Eu acho que, na medida em que se escolhe um sujeito e um lugar, você tira da luta a quantidade imensa de coisas que nunca realizaram nem querem realizar. Então, acho que é muito sério o que você está colocando nessa discussão, né? É muito central para todos nós, para cada um de nós aqui que atuamos nos lugares que são lugares de exceção, são lugares de exceção, e, com isso, os teóricos e os gestores do sistema se limpam, entendeu? Então, acho que é um trabalho que a gente tem que levantar mesmo, né? Mesmo, fortemente, quantos ficam fora e quanto se usa, não é, dessa propaganda de que estão fazendo para se aproveitar para si mesmos e para destruir quem está tentando fazer uma coisa abrangente no outro lugar. Então, acho que é uma arma que nós temos que construir contra essa forma de falar sobre os outros. Né? Eu queria falar uma coisinha, aproveitando rapidamente, Ana. Você está na coordenação, Ana, da mesa. Nós podemos ficar porque temos uma autorização para ficar mais. Então tá, Não, tá liberado. Porque a pessoa que ia ficar já não será responsável por fechar, nós estamos sossegados. Sérgio, então, faz uma fala. Bom. Não Isso, mais, não, é só uma complementação. Não mais do que 11 horas, tentando... por favor, né? Porque senão fica difícil para todo mundo ir embora também, né? Não, eu não vou citar, Tony, quem falou isso, porque senão vai parecer contraditório. Mas tem uma ideia que eu anotei no filme, né, que é: quando eu apareço muito mais do que as minhas ideias, eu me retiro. É muito né? boa. A mudança do mundo não pode ser o privilégio de poucas pessoas. E assim por diante. Quer dizer, tem questões importantíssimas e de cunho profundamente, isso não é um elogio, é apenas uma constatação, né, de cunho profundamente filosófico, né, de fato, né, em relação ao conhecimento da vida. E
E eu queria dizer também, a partir da fala do Tony, que a gente tem uma proposta que a gente nomeia de produção partilhada do conhecimento, né? Um pouco é o que está acontecendo aqui, de certa forma, né? Mas, nessa proposta, que tem uma série de denominações e de características, uma delas é a utilização do audiovisual e de outros recursos tecnológicos como uma forma de mediação entre os mais diversos saberes, né? Mas uma central, e que é fundamental, por isso é fundamental para nós esse tipo de parceria, né, é acabar com a história do objeto de pesquisa, né? Isso já faz tempo que se discute teoricamente na universidade. Faz tempo que tem filósofos e teóricos que falam, a gente cita e a gente faz referência, mas, de fato, né, na hora do vamos ver, a coisa é muito difícil, porque você tem que entender, por exemplo, que uma pessoa que não é alfabetizada pode ser considerada uma pessoa que tem um conhecimento do mundo e que tem muito que ensinar para os outros. E que ser alfabetizado pode ter um peso nas questões do comportamento dessa pessoa ou da consciência enquanto cidadã, enquanto no exercício dos seus direitos dentro de um processo de cidadania, ou seja, em questões que a definem como um ser político, um ser social, blá, 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 blá. Mas isso, sob hipótese alguma, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, que tinha absolutamente tudo para ensinar, com quem eu convivi pelo menos uns 8 anos, foi o Zé Ernestina, rei Congo do estado de Minas Gerais, né? Mestre de tudo que é do jongo, mestre de batuque, mestre de uma série de conhecimentos e de cosmológicos, e era analfabeto, né? E tinha uma forma de explicar o mundo, a vida, o ser e assim por diante. Então, é um absurdo. Esses critérios preconceituosos que se criaram entre oralidade escrita, né, analfabetismo ou não, quer dizer, isso já foi destruído por tudo que é teórico, mas a gente não consegue mudar o raio das instituições. A gente não consegue transformar isso numa norma. Foi falado aqui na mesa, a gente não consegue transformar isso em política pública, que apoie, que aproxime esses saberes, que pare com esse tipo de discriminação absurda em relação às formas de se conhecer o mundo e a forma de conhecer a si próprio, o outro, e assim por diante. Então, acho que aqui tem uma briga que é de todo mundo, na verdade, né? E eu só queria falar isso, porque, para nós, no Diverstas, né, algo que nós herdamos de toda a história da Zilda no Diverstas, para nós é importantíssimo essa parceria. E dizer para vocês que, rapidamente, dar um aviso, que sexta-feira vai ter uma apresentação de pedagogia griot na ECA, né, em parceria com o Diverstas, sexta-feira à noite, na ECA, na sala 20, no CRP, e cuja proposta é exatamente trazer o saber oral para dentro da universidade, né? Enfim, está cheio de atividades dessa forma. Então... Você já fez isso várias vezes. Vamos abrir para perguntas? Sim. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a todos os envolvidos, porque eu acho que realmente é uma oportunidade a gente conseguir esse encontro num lugar tão demarcado, né, que enrijece de alguma forma. Tão parafusado. Né, tão parafusado e tal, mas assim, é incrível como isso virou uma coisa mínima diante do que a gente está experimentando aqui. A gente ocupar esse lugar para fazer a nossa história, entendeu? Era isso. Então, e eu acho que o Diverstas, também falando um pouco do lugar de quem está envolvido diretamente com o programa, né, como pesquisador, fazendo doutorado, junto com vários colegas aqui presentes, eu acho que é importante a gente enfatizar que se a gente tem uma linha que se chama produção partilhada do conhecimento, a gente tem também a produção partilhada dos afetos. É um dos ambientes mais amistosos que eu acredito que a maioria dos colegas aqui presentes também compartilhem
opinião dentro desse macrosistema extremamente difícil que é a Universidade de São Paulo, com a complexidade política, com as disputas e com toda a dificuldade que é fazer essa escolha também de pesquisar intolerância, diversidade e outras legitimidades nesse contexto educacional pautado por projetos tecnológicos que são interessantes, mas que, de alguma forma, também ditam uma política de exclusão, né, e de não diálogo comunitário. E acho que uma das coisas que todos nós aqui, eu vejo muito isso acontecendo nas conversas que a gente tem, é primar pelo entendimento da universidade pública como sendo um lugar onde todos nós devemos estar, né? Matriculados ou não, concursados ou não, é um direito nosso, né? E, em relação a tudo isso, falando dessa partilha de afetos, né, eu tomo a liberdade, em nome do Diversitas, de dizer uma coisa que acho que pode fazer o maior sentido para a gente, que é partilhar a mesa, né? Uma das coisas que melhor pode gerar um entrosamento e trocas desinstitucionalizadas é a gente poder, de alguma forma, comungar, poder, de alguma forma, dialogar em torno da mesa. E a gente tem uma parceria no centro da cidade, que envolve, como a Zilda falou, o Faroeste, o Munguzá, a Companhia Munguzá, que é o Teatro de Containers, e a Casa Florescer, e acho que esses lugares se prestam para que a gente possa combinar, né, uma partilha, um almoço coletivo, onde a gente possa sair dessa situação e possa conseguir, efetivamente, ter um encontro criativo, onde a gente consiga falar um pouco melhor, né, ampliar um pouco melhor essa experiência tão potente que a gente está tendo aqui. Como é uma sugestão que eu estou dando assim de bate-pronto, eu queria saber se os colegas apoiam. Né? E aí, depois, então, eu combino com... enfim, a gente se articula, vê com a Ana, vê como é que isso é viável, mas eu acho que é uma outra possibilidade, inclusive, de exibição do filme no Território da Luz. Porque hoje o Diversitas está presente naquele território que também é considerado, dentro da cartografia, dentro da geografia paulistana, né, a periferia do centro, né, e é um ponto possível, inclusive, de articulação para a presença de mais pessoas, né, nessa celebração. Então, a gente produz isso dentro de um curto prazo para que a gente possa aproveitar essa chance de estar junto novamente. Então, queria agradecer a vocês. Muito bom, né, e passar a palavra. Almoço coletivo. Nós vamos ter que ficar no Munguzá, que tem mais espaço. Boa noite. Queria agradecer pela exibição do documentário, que não é apenas um documentário com todas essas vozes, com toda essa crítica política por detrás, mas também um documentário belíssimo, muito bem produzido. Meus parabéns por esse documentário, realmente é impressionante. Eu sou formado aqui nesse departamento e eu acho bem interessante que, como a professora Zilda falou, ela sugeriu muito bem que nós estudássemos, né, o oprimido, né, e que é realmente, de fato, muito importante isso, né. Mas eu pessoalmente, né, como a minha amiga aqui pode testemunhar, eu gosto bastante de estudar o opressor. Eu acho uma figura fascinante. Eu acho fascinante porque parece um exemplo clássico de banalidade do mal, assim, sabe? De se autoproclamar universal, se autoproclamar certo, se autoproclamar bem-intencionado. E nessa boa intenção não há nada mais perigoso do que essa entidade que se autoproclama tão certa, né? E eu acho interessante como funcionam esses mecanismos de exercício do poder sobre o outro. Porque o Brasil, né, que ficou muito evidente aqui, né, o Brasil parece que é um país que ele não reconhece a própria alteridade, ele tem um problema gravíssimo de não reconhecer a própria alteridade. E ele tem essa propensão a autocolonização, a tentar se colonizar. Então, principalmente, que foi evidente pela fala do Rodrigo, que eu achei bem interessante, que ele citou um exemplo emblemático que eles
expulsou o Dória do Largo do Arroxo. Né? Eu acho isso... Eu queria estar junto. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito interessante. Eu combato revolta com revolta. Mas eu acho isso muito interessante porque todos vocês aqui, vocês falaram, vocês colocaram em pauta narrativas que desafiaram esses mecanismos, né? Esses mecanismos bem sofisticados e sutis de opressão que são travestidos de boa intenção, né? Vocês colocaram isso em pauta, vocês questionaram essa suposta boa intenção. Só que eu achei bastante interessante o exemplo dele, porque o Dória, ele representa isso, ele projeta, ele não é um homem, ele é uma entidade. Ele é um construto ideológico de 200 anos, ele é o homem branco. Ele é o homem branco que... Ele é um imbecil, ele é uma inutilidade pública. Mas justamente isso que é interessante da questão, né? Eu não sei se vocês já viram, né? Eu acho bem interessante, eu recomendo vocês verem, se não viram. Tem um filme bem interessante, um filme de terror, que se chama Corra, em inglês é Get Out, não sei se vocês já viram, mas é muito interessante, porque a premissa é um cara negro que vai ser apresentado para a família de uma família rica, né? Da namorada branca dele, né? E o terror está na banalidade dessa situação, na extrema banalidade de que os brancos, a família rica de branco, se esforça muito para ser bem intencionada. E você fica desconfortável com isso, porque o terror não está... O terror não está, né, tipo, no que é aparentemente bizarro ou sobrenatural, mas ele está na banalidade dessa boa intenção, que é muito bem personificada na figura do Dória, por exemplo. Sim. E aí eu só gostaria de parabenizá-lo por isso, né? Porque o que você expulsou ali no Lago do Arroxo não foi um homem, foi uma entidade. Exatamente. Entendeu? E eu acho isso tremendamente revolucionário. Uma entidade fraca, né? Vamos combinar. Uma entidade branca. Não, mas eu achei, isso é uma evidência, assim, né? Do quão poderoso ou poderosa, né? Você é, né? E eu não sei, eu fico muito presa também no lugar de sei lá, na militância ela sempre, agora não, ela ressignificou esse lugar, mas a gente sempre brigava muito por igualdade e muito as pessoas viram para mim porque me acham sempre revoltada, de fato eu sou, e não, mas cada um tem o direito de fazer, não tem. Não tem mesmo. Não tem. Sabe? Porque se tivesse, eu não teria problemáticas de existência. As minhas manas não teriam problemáticas. Então, assim, muito cedo eu descobri que a gente não tem direito de fazer o que quiser. Eu odeio usar roupa. Eu queria estar pelada aqui. Eu não entraria nem no portão. Então, não temos o direito de fazer tudo. Pensando nisso, ele não tem o direito, sabe? Então, se ele tinha o direito de fazer um projeto lá, ok. Ele não tinha o direito de ficar. Eu não tinha o direito de expulsar ele com a mão, porque o sistema coloca isso como violência e me prende. Mas ele não fala sobre a liberdade de expressão, então eu posso gritar. Eu falei para ele, então, enquanto você estiver aqui, eu vou gritar muito, e eu tenho um timbre babado, vai ser incrível. E você não vai ficar. Eu fui acompanhando ele até o carro, gritando até ele entrar dentro do carro. Porque... eu acho que a rede, inclusive, que eu acho que foi citada aqui, alguém falou sobre rede, acho que foi você, né? Eu tenho muito isso sobre entender que o processo de construção de reparação de danos histórico, racial, sexual, enfim, ele, assim como o sistema estrutural, ele precisa ser uma rede. Porque esse sistema que oprime foi uma rede muito bem articulada e muito bem feita. Então, tem a minha mana preta que está se potencializando na política, a outra está sendo advogada, a outra está sendo professora. Eu sou a bicha que bate em boy na rua, sabe? Eu sou a bicha que fica pelada numa balada onde não pode ficar. Eu sou a bicha que olha para a cara do policial e chama ele de assassino. Eu sou a bicha que, sei lá, vai derrubar a porta de um apartamento do vizinho se eu ouvir que ele está batendo na mulher dele e vou espancar ele lá na frente dos filhos dele, como eu já fiz, sabe? Então, é entender que eu não estou num processo de entendimento sobre salvar o mundo, sobre melhoria do mundo, sabe? Eu quero devolver as vinganças da maldade que o homem causou no meu corpo e causou no corpo da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas amigas, de todas as mulheres que eu conheço. E, enquanto eu estiver viva, eu quero reparar esse dano agora, já. Se o homem está batendo ali, ele vai apanhar ali, sabe? Se o Dória está aqui pregando o que ele prega lá fora e ele está aqui dentro, ele vai sair daqui agora,
sabe? Então, se eu vejo a situação, é sobre... Lógico que eu não vou me dar o desfrute de cair fácil, então eu não vou fazer o que o sistema pode garantir de me prender. Eu vou lutar com as armas que ele tem. Mas, enquanto eu estiver viva, eu não vou buscar uma reparação calma e nem uma igualdade. Eu vou gritar da minha forma, eu vou agir da minha forma. Sabe? É sobre o que eu falei para a Ana e para as meninas o tempo todo. Eu venho, eu acesso a USP, eu estou aqui, mas eu preciso dizer, mais uma vez, inclusive se estiver gravando, ela é racista, ela é classista, LGBTfóbica, ela é machista, sabe? Então, é sobre isso, é sobre agora. E aí, pro amanhã, as que estão sendo mais bem elaboradas do que eu, porque se eu fosse um pouco mais esperta, eu estaria em outros espaços, promovendo maiores ações, então meu espaço é puramente rua, sabe? É puramente ação imediata. Mas eu tô contente nesse lugar, é esse lugar que eu vou habitar mesmo. A gente realmente, eu queria ter filmado o Dória sendo expulso, foi incrível. Foi muito incrível. Tem mais uma... Quantas pessoas mais para falar para a gente fazer uma estimativa? Acho que sim. Você também, 2 pessoas. Okay. Então vai lá, querida, pode ir. Oi, eu sou a Thalita, eu sou de Pirituba. Acho que essa é a primeira vez que eu tenho coragem de falar no auditório da faculdade. Apesar de já ter me formado aqui há alguns anos. E antes de entrar aqui, vocês estavam falando um pouco sobre o que vocês estavam fazendo, eu estava contando quantos ônibus eu já peguei. Já peguei 9 hoje. E devo pegar mais 2 ainda. 9. O que eu quero dividir é só esse lugar de quem veio para cá, saiu correndo da universidade, porque não é o meu lugar, mas volta e a sua rede estava rolando. A perifa estava rolando enquanto eu estava aqui. Aí você volta e você já não sente que você faz parte de lá, mas aqui você também não faz parte. E aí você fica nessas incongruências e você se sente quase culpado por ter o conhecimento não estar passando. E você fala, tá, por onde que eu começo? Para onde que eu vou? Com quem que eu falo? O que está rolando? E é muito bonito ver isso, sabe? Porque vocês estão mostrando que dá, que é só começar, que é pequeno, não tentando apenar o que é feito, mas que dá. E eu só queria dividir isso. Ai, que tudo! Maravilhosa. Olá, boa noite a todo mundo. Eu sou o Tomás. Eu nem consigo muito falar sobre as pessoas e as falas todas que apareceram, uma coisa que eu ainda preciso digerir bastante. Acho que tem muita coisa muito impressionante do filme. Eu só queria fazer um elogio e daí uma pergunta também. Um elogio pelo filme, enquanto até... Então, não tem muita coisa para falar das pessoas que aparecem lá, mas vou falar do filme só enquanto filme. Que filme potente, assim, quanto forma de filme, cada escolha é impressionante, de jeito, de pensar, de montar, de colocar as coisas, de colocar a música, de colocar o som, de colocar as imagens. Chocante mesmo, assim, estou pasmo até agora. E daí, então, eu queria saber ou quais são os próximos, para onde esse filme vai? Eu encontrei... Receba! Qual é o 2? Visionário da Quebrada 2. Assim, eu encontrei a Rodrigo no banheiro e ele falou que vai ter uma exibição sábado. Eu queria saber onde é que é, onde mais isso vai passar, etc. Como que é? E a gente queria saber se a gente pode ter uma cópia também, porque acho que vale a pena. Acho que de uma vez não serve, né? Assim, de jeito nenhum. Bom, assistir uma vez só não dá. Isso, agora vai, Aninha, você que acha. Bom, gente, tem mais perguntas que a gente pode reunir para a gente se direcionar para os fechamentos dos trabalhos? Eu acho que a gente está no momento de entender o que a gente está vivendo, né? Eu acho que foi um processo muito intenso, de muita entrega, de muita imersão. Então, a gente ainda está se entendendo nesse processo, assim, do que... Porque eu acho que todo o processo nunca foi o que a gente quis. Né? Não começou com um olhar do tipo, eu quero ter um filme que tenha uma fotografia assim, que tenha pessoas de tantas cores, de tantos lugares.
o filme foi acontecendo e a gente acontecendo junto com o filme, né? Então, eu comecei uma pessoa, acho que cada uma das meninas que estão dentro do coletivo, que estão dentro desse grupo, as pessoas que foram se encontrando, a gente foi se transformando no processo. E não é fácil, é muito doloroso você colocar o seu corpo para se transformar a partir de um projeto onde você é afetado e afeta o tempo inteiro. Exige muita presença, né? Existe um processo que a gente chegou no final, não tinha ninguém do coletivo que não está fazendo terapia, por exemplo. Inclusive, né? Seja ela qual for, né? Exato. Vários tipos de terapia, amor. Mas, né, de toda forma. Algumas usam droga, tipo. Exato. E eu acho que esse processo, então, nesse momento, o que a coisa está pedindo, né? A gente tem sentido, a partir do nosso próprio contexto, de que não dá para fazer sozinho. E olha quanto é potente quando a gente faz junto, olha o que a gente foi capaz de fazer. Né? Eu não venho do cinema, a minha trajetória está muito relacionada com processos de formação e desenvolvimento, educação. Então, eu não tinha nenhuma ideia do que... Eu entendi o audiovisual como uma ferramenta para contar essas histórias e para reorganizar as minhas histórias, né? Eu sou muito interessada em autobiografia e foi a partir disso que eu comecei a falar, bom, preciso entender a minha história, porque se eu não entender a minha história, eu estou perdida. E eu vou ser o tempo inteiro cooptada e roubada e eu não vou estar entendendo o que está acontecendo. Então, nisso, o meu processo tem a ver com isso, né? Com autoconhecimento, com filosofias, com psicanálise, uma série de coisas que eu vou estudando de forma muito autodidata. E aí, nesse momento, eu olho e falo, eu não sei o que vai ser, porque a coisa ainda está se tornando. E eu não posso colocar o meu desejo à frente deste projeto. Né? O projeto está em primeiro lugar e ele acontece a partir do momento que a gente não tinha a menor ideia que a gente teria um encontro com a Zilda. A Camille vai numa exibição que conhece, traz, e esse encontro acontece. Eu nunca foi um desejo nosso, não, queremos estar na academia, queremos estar em tal lugar. Não, a gente simplesmente precisava contar essa história. E eu, sinceramente, eu acho que a gente não tem energia física, porque todas as condições que foram feitas foram condições de altíssima exigência, e não é bonito dizer que a gente vira à noite. Não pode ser bonito dizer que a gente trabalhou em 3 empregos para realizar algo dessa forma, sem recurso, sem apoio, né, contando com uma rede, que é o que a gente tem, que é muito poderoso, mas, ao mesmo tempo, teve momentos de muito perrengue, de exaustão, de esgotamento, né, enfim, de tomar remédio de ansiedade, porque, ao mesmo tempo, existe uma construção de uma pressão de que agora a gente vai conseguir ter a nossa vez e a gente não tem o direito de errar. Né? Eu recebi R$10.000 para fazer esse filme e a gente não tinha o direito de errar. Né? A gente precisava ser muito assertivo. E, nesse sentido, a minha sorte é ser filha de Oxóssi, que a minha flecha é certeira. Mas, se não fosse, o que seria do Visionário? Né? Então, acho que... Gente, eu sou muito fã. Muito fã. Mas eu acho que, nesse momento, o próximo estágio somos muitos e muitas, e nós precisamos de muitos visionários e visionárias. E tem milhares de visionários e visionários agora vendendo crack, drogas na biqueira, e a gente precisa chegar e trazer, porque não somos um só, nós somos um corpo coletivo, uma construção coletiva que precisa de muita gente. Então, acho que o próximo passo é a gente conseguir identificar e estar junto desses corpos e mostrar, a partir do documentário, como que a gente potencializa e fortalece essas pessoas a partir das histórias delas. Né? Então, eu acho que é um pouco do que a gente tem vislumbrado, e Visionários 2 não é uma possibilidade neste momento, a menos que vocês me deem muito dinheiro para fazer e muita massagem, né? Porque, senão, não vai estar mais tendo. Gente, a gente está com camisetas hoje, do Visionários, para poder viabilizar um pouco as nossas existências. Continuar comprando os remédios, pagando Exato, terapia. meu amor, porque eu sou enjoada, eu gosto de veleda, eu gosto de coisa assim, natural. E outra coisa o Visionários é uma produção coletiva que está disponível numa plataforma chamada Taturana, Mobilização Social, que você pode agendar uma exibição em qualquer lugar, qualquer hora,
e realizar, sem depender também desse lugar de mas a Ana precisa estar lá falando, não, mas a Sofia, a Maria, o Tony. Não, gente, a gente precisa organizar. Se você tem um grupo perto de você, organiza, exibe, fala vocês. As histórias estão ali, a partir disso dá para começar muita coisa. Então, é só baixar, agendar lá e depois entregar um relatório dizendo quantas pessoas assistiu, se foi 5 pessoas, se foi 10 pessoas, se eu fiz uma exibição na minha casa, com a minha família, isso é possível. Então, aproveitem, está aberto, está disponível, e a gente precisa fazer isso chegar para que a gente possa ir. Eu acho que a gente tem recebido muito isso, principalmente nos territórios, nas periferias, que são os jovens olhando e falando, nossa, eu posso fazer isso? Que loucura! E eu acho que quando a gente cria esse imaginário, né, porque eu acho que essa primeira, o Tony sempre fala disso, a primeira coisa que nos roubam é o nosso imaginário, é o nosso direito de criar possibilidades, criar mundos possíveis, criar novas possibilidades. Então, acho que o visionário vem para devolver um pouco disso, para que a gente possa imaginar e reconstruir essa sensação de que a gente tem ideias, que a gente produz pensamento, né? Então, acho que é um pouco disso. Xaramanaia, meu amor, por favor. Alguém me tira daqui. Eu fico muito engraçadinha, gente, é normal. Estamos encerrando? Sim. Considerações finais? Tem equipe? Não? Gente, só reforçando que a gente tem a camiseta e o prato firmeza com o Guilherme também. O R$20. Ok? É só isso. Mais um recadinho. Amanhã estaremos eu e Tony numa mesa lá na Unibis Cultural, às 19h30, falando sobre pausa e autocuidado nas militâncias, nas lutas. Então, quem estiver aí muito esgotado, que nem a gente, vamos se cuidar, vamos falar disso, porque a gente precisa estar vivo, em primeiro lugar, e eu acho que isso é o mais importante, né, Tony? Nós precisamos ser fortes o tempo todo. E onde vai ser a exibição sábado? A exibição sábado vai ser na Hebraica, vai ser um festival social chamado A Ponte, que vai ser às 16h30, mas o evento começa às 10 da manhã. São várias temáticas voltadas à inovação, empreendedorismo social e etc. E o tema é direitos humanos, com abertura, inclusive, da Érica Malunguinho, Douglas Belchior, então vai ter uma galera bem legal. E também, no dia 29, estaremos no Mundo Pensante, com vários... 28 de agosto, às 20 horas, falando um pouco de um olhar mais de intelectualidade sobre o filme. Então, teremos alguns intelectuais aí discutindo, e a gente quer ver o que eles vão fazer com isso. Os intelectuais. Mas, enfim, acho que são... Acompanhem a gente nas redes, dá aquele like, chega junto, comenta, que está tudo rodando por aí. Ana, como a gente pode ter uma cópia? Rosilda, que cópia que você quer? Tipo, você quer um link, você quer uma mídia, você quer um CD? No Taturana, que dá pra gente... Eu acho que já deve estar no computador aqui da... Arranjo. Então, o Sérgio já vai me resolver meu problema, que eu quero uma cópia, ele já sabe o quê? Isso. Eu quero uma mídia. Ela vai ter uma Claro, cópia, né? meu amor. É isso que ela quer dizer. Ela vai ter essa cópia. Zilda, cuidado, hein, que a gente nem quer piratear o nosso próprio cinema. Eu, na verdade, vou tomar cuidado, porque já sei que você vai escrever lá no Tudo é Verdade. Não, nem... Eu vou ficar bem quietinha, mas eu tenho que discutir com o meu grupo que está pensando no documentário. É só isso. Mentira, Zilda, a gente está totalmente aberto e a gente não quer participar do Tudo é Verdade, porque nem sempre é tão verdade, né? Vamos não. Então tá bom. Então, se é livre, ótimo. Mas Tá livre, tá livre, tá Tá livre. livre para piratear, inclusive. não, Obrigada. A Rose queria falar? Gente, a Rose queria falar. Rose! A Rose é dona.